Baixe sua cabeça, vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, o Senhor sabe o quanto somos frágeis, e o Senhor sabe os tempos difíceis que temos passado. Na última semana, uma semana atrás aproximadamente, as águas invadiram várias cidades do nosso estado, e o Senhor sabe, ou melhor, só o Senhor sabe o que essas famílias estão passando. Meu Deus, entra com providência, levanta recursos, dá estratégias aos governadores, dá estratégia aos prefeitos, dá estratégia, meu Deus, aos órgãos públicos, dá estratégia aos bombeiros, estratégia ao exército, à polícia, todos aqueles que estão trabalhando, aqueles que são apenas voluntários, que saíram de suas casas, até mesmo de suas cidades, e estão já há uma semana servindo, ajudando. Meu Deus, renova o ânimo dessas pessoas. Levanta também, meu Deus, a tua igreja, para que seja um canal de consolo, que seja, meu Deus, um canal de bênção do Senhor, para trazer uma palavra de ânimo, uma palavra, meu Deus, de esperança. Pai, definitivamente a gente não sabe por que essas coisas acontecem. Sabemos que o Senhor tem o controle sobre todas elas. E também não nos cabe tentar encontrar respostas para isso. Nos cabe apenas pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que o Senhor nos visite com a tua graça. E que o Senhor ajude, meu Deus, essas milhares de famílias a reconstruir suas vidas. Reconstruir sua história. Meu Deus, quanta coisa bonita o Senhor já tem feito nesses últimos dias. Quantas pessoas têm se mobilizado, meu Deus. E isso é de fato um sinal da tua graça, do teu amor. É um sinal de que o Senhor está atuando. Então nos ajuda também a olhar para as pessoas que estão lá servindo, ajudando, se doando. Não apenas olhar para a tragédia, mas olhar sim para o sorriso escondido do Senhor. Que por trás de todo esse caos, de toda essa confusão, o Senhor é um Deus de amor. Meu Pai, visita a nossa nação, aqui e o mundo. Quantos países, meu Deus, o Havaí, quantos países sofrendo por conta dessas crises climáticas. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, pecadores que somos. Nos visita, Pai, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Fica aqui então minha palavra de gratidão aos irmãos que ajudaram. Várias pessoas estiveram aqui, né? Quem estava aqui e ajudou, tirou cadeira, varreu, se molhou? Quem se molhou? Todo mundo. Amém, irmão. O povo de Deus, que nem eu falei no último domingo, né? É o povo mais feliz da terra. Tinha gente que estava se divertindo. É assim, irmão. Louvado seja Deus por isso. Jesus é bom o tempo todo. Quero compartilhar com você então uma última mensagem da nossa série, ou melhor, a última mensagem da nossa série, uma família para pertencer. Antes de pedir para você abrir sua Bíblia, você já pode ir abrindo inclusive no Evangelho de Mateus. Enquanto você vai abrindo no Evangelho de Mateus, capítulo 18, por favor. Nós temos falado aqui nos últimos 4 finais de semana, esse é o 5º, portanto nós pregamos, com essa mensagem hoje, 5 mensagens sobre esse tema, uma família para pertencer, e nós temos dito, irmãos, que a igreja é uma família, e para fazer parte dessa família nós precisamos entender alguns conceitos. Essa família possui alguns aspectos, como por exemplo, é uma família complicada. Existem pessoas que entram para a igreja e quando descobrem isso se decepciona, porque acha que a família da fé, a igreja, é um lugar de pessoas santas, não é? Pessoas que deixaram o passado para trás e agora entregaram sua vida para Jesus. Só que não é bem assim, irmão. Para começar, Jesus não pede nada de nós antes de começar a segui-lo. Jesus diz: vem, que no caminho eu te explico. É mais ou menos isso que você tem nos evangelhos. E aí, conforme você vai caminhando com Jesus, ele vai mudando a sua vida, a sua história. Não existe, portanto, uma condição. Primeiro resolve isso e depois você vira crente.
Não é assim que funcionam as coisas. Por mais que, às vezes, é esse o conceito que nós temos de cristianismo. Primeiro eu preciso consertar minha vida, mudar isso, abandonar hábitos, vencer alguns vícios. Depois eu entrego minha vida para Jesus. Mas quem disse isso foi você, ou alguém que te convenceu. Porque com Jesus não é assim que funciona. Jesus vem. E conforme nós formos caminhando, algumas coisas eu vou pedir de você. Portanto, a igreja é uma família complicada. Além disso, a igreja é uma família que cresce e não para de crescer. Igreja não é a igreja presbiteriana de Passo Fundo. A igreja de Jesus é muito mais do que nós. Vai muito além das nossas 4 paredes aqui, do nosso futuro hall de membros. Aliás, você que é membro, esteja atento. Dia 21 de outubro, nós teremos uma assembleia às 3 horas da tarde. Você não pode faltar, senão você não vai ser membro mais da igreja. Pelo menos até a data. Depois você é recebido posteriormente, né? Já expliquei isso para os irmãos. Não se assuste você que nos visita, tá bom? Não se assuste. Mas a igreja não para de crescer. A igreja, ela é constituída por todos aqueles que amam a Jesus e seguem a Jesus. Então nossos irmãos vão muito mais do que temos aqui. É Japão, Argentina, Brasil afora. Isso é a igreja, e a igreja de Jesus não para de crescer. Um terceiro aspecto é que a igreja é um local de convívio. Somos chamados ao relacionamento. É impossível você ser um cristão e não se relacionar com outros cristãos. Impossível. Para começar, o chamado de Jesus é um relacionamento com Ele. Ele diz, vem e me segue. É um relacionamento entre um discípulo e o mestre. É um relacionamento entre você, filho, e o Pai Celestial. E é um relacionamento entre você e os outros irmãos. Fazer parte da igreja é fazer parte de relacionamentos. Ainda, falei no último domingo que a igreja é uma família que celebra. Somos chamados à celebração. Celebramos o amor de Jesus, celebramos o perdão que Ele nos deu e nos oferece, celebramos a graça dEle, celebramos a presença, celebramos o Espírito Santo que habita em nós, celebramos o que Jesus está fazendo no mundo, celebramos o fato dEle ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o fato dEle reinar sobre tudo e todos, celebramos o avanço da igreja, celebramos o fato do Espírito Santo estar chamando mais filhos, celebramos, nós somos chamados a celebrar. E hoje, última mensagem da nossa série, guarde o que eu vou dizer, a mensagem mais importante da série é hoje, porque dela depende todo o resto. Nós precisamos estar atentos ao que vai ser falado hoje, irmão e irmã. Esse último aspecto que eu quero conversar com você, como eu disse, dele depende todo o resto, porque se nós não cultivarmos esse último aspecto, a única coisa da lista que vai ficar para nós é a igreja é uma família complicada. A única. A única. É por conta disso que a igreja cresce. É por conta disso que nós nos relacionamos, porque sem isso é impossível se relacionar. E é por conta disso que seguimos celebrando, porque sem isso é impossível celebrar. Hoje eu quero falar com você então sobre uma família que se reconcilia. Mateus 18, do versículo 23 em diante. Quero ler esse texto com você. Você que não tem Bíblia de papel, nosso irmão Michel falou isso no início do culto, né? Você pode acessar aí no seu smartphone sem problema nenhum. Você que nos acompanha da sua casa, peço que você também leia o texto conosco. Nós cremos que a parte mais importante da mensagem é a leitura do texto bíblico, porque ele é inspirado. Por meio dele, o Espírito Santo fala no nosso coração. Então nós vamos ler esse texto. Diz assim, peço que você acompanhe. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 35. Um tempo atrás eu preguei uma mensagem aqui e citei esse texto, mas não cheguei a entrar nele a fundo, e hoje eu quero então, com base nele, falar sobre reconciliação. Diz assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Se você tem sua Bíblia de papel e tem uma caneta, você marca essa expressão, 10.000 talentos. Não tendo ele, porém,
com que pagar, ordenou o senhor, ou seja, o rei, que fosse vendido ele, o credor, o que estava devendo, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora. Anote isso também. Mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, ou seja, o que foi perdoado, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Marque isso também, 100 denários. E, agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Assustou? Acorda, irmão. Paga o que me deves. Então, o seu conservo, caindo aos seus pés, lhe implorava: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que se saldasse a dívida. Marque essa expressão também. Lançou-o na prisão. Lançou-o na prisão. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. As notícias voam. E a notícia chega ao rei, que havia perdoado o que lhe devia. Então o seu senhor, ou seja, o rei, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Até aqui. Feche seus olhos. Quero que você ore agora por você. Fala com Jesus aí no seu coração. Peça para que Ele fale com você. Fale, para que você não saia indiferente à palavra que será pregada. Nós vamos mexer com algumas estruturas hoje. E não adianta querer ir embora porque o Denilson está na porta e ele não vai deixar você sair. Brincadeiras à parte, irmãos, vamos orar. Pai, fala conosco, nos instrui, ministra a nossa vida. Sabemos que quando o Senhor fala, as coisas acontecem. Portanto, eu peço que o Senhor misture as tuas palavras às minhas, e que o Senhor nos instrua nessa noite. Que esse encerramento de série, de fato, venha gerar uma transformação na nossa vida e no nosso coração. Renova, meu Deus, renova o nosso ânimo, nos ajuda a ser igreja como de fato o Senhor gostaria. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Preste atenção nas duas expressões. Jesus começa dizendo que o reino dos céus é assim, é semelhante a isso. E no final Jesus conclui dizendo: se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Jesus está falando com a sua igreja aqui, com os seus discípulos. É uma mensagem para nós que cremos em Jesus. Não é uma mensagem geral para todas as pessoas, por mais que se apliquem a todas as pessoas. Mas pelo simples fato de Jesus estar falando do reino, e pelo simples fato de Jesus encerrar dizendo irmão, isso significa que somente aqueles que fazem parte do reino é que são capazes de fazer o que Jesus está sugerindo, ou melhor, mandando. Eu quero falar com você então sobre reconciliação. Igreja é uma família que se reconcilia. A primeira coisa que nós precisamos entender, antes de eu dar uma passeada no texto com você, é que sem reconciliação, irmão, sem reconciliação, irmã, é impossível conviver numa igreja. Impossível. Porque as pessoas nos machucam e nós machucamos. As pessoas nos ferem e nós também ferimos. Eu já estou no ministério oficialmente 6 anos. E eu já aconselhei centenas de pessoas. Centenas de pessoas. Via de regra, as pessoas que me procuram para conversar, ou elas fizeram algo que se arrependem, ou sofreram algo
e agora precisam trabalhar a questão do perdão no seu coração. Toda semana, irmão, irmã, eu recebo alguém que me procura falando sobre isso. Toda semana. E de fato, não é? A ideia de perdão, essa palavra, ela é corriqueira. Não é? Vamos fazer uma pesquisa rápida? Quem aqui já pediu perdão para alguém? Levanta a mão. Não é? Óbvio. Quem aqui já pediu hoje perdão para alguém? Levanta a mão se tiver coragem. Quem aqui já recebeu um pedido de perdão? Levanta a mão. Quem aqui já perdoou? Levanta a mão. Seja a coisa que for, irmão. Pode ser até aquilo ali, deixei a cueca lá e, me perdoa de novo. Coisa mínima, não estou falando de coisa grave, um assassinato, não, eu estou falando de coisa pequena, uma cueca. Não tirou a comida das panelas e botou no pote. Homem gosta de fazer isso, né? Para não lavar as panelas. Dizem os especialistas que dá problema de deixar comida na panela, na geladeira. Irmão, teflon e não sei o que mais. Coisas pequenas. Todo mundo já pediu perdão e já recebeu um pedido de perdão, já perdoou e também já disse, vou pensar. Já disse isso, pelo menos no coração. Vou pensar, porque de novo, isso faz com que o perdão se torne algo banal. Banal de banalização, é algo normal, você pedir e receber. Isso nos faz, irmão e irmã, concluir que o perdão de fato é algo simples. É simples de ser pedido e simples de liberar perdão. Mas conforme esse texto e conforme a palavra de Deus, perdão é algo muito profundo. E eu arrisco dizer que poucos cristãos de fato entendem o que significa a palavra eu te perdoo. Sim, eu perdoo você. Esse texto aqui, Jesus vai nos ensinar algumas verdades sobre perdão. E sem mais delongas, em primeiro lugar, esse texto primeiro começa falando sobre uma dívida. Né? Nós podemos chamar de pecado, mas se você quiser chamar de erro, deslize, vacilo, você pode chamar também. A primeira verdade que esse texto vai nos ensinar é que o pecado, um erro, um vacilo com alguém, algo que você prometeu e não cumpriu, né? Algo que você falou e magoou, um erro, seja o erro que for, esse texto vai nos ensinar que o pecado, um erro, ele nada mais é do que contrair uma dívida. Sempre que você peca contra alguém, você está contraindo uma dívida com essa pessoa. É isso que o texto diz. Não é uma mágoa, é contrair uma dívida. Mas é muito mais do que contrair uma dívida. Esse texto vai nos ensinar que é contrair uma dívida impagável. Sempre que você erra com alguém, você está contraindo contra essa pessoa uma dívida impagável. É isso que o texto está nos ensinando. Então, antes de perdoar qualquer pessoa que vier te pedir perdão, você tem que entender isso. Essa pessoa fez uma dívida comigo. E aí você pode estipular o valor que você quiser. Tem dívidas pequenas, tem dívidas grandes, mas é uma dívida. Não é à toa que Jesus usa a seguinte expressão. Jesus está contando uma história aqui. Uma história que tem uma aplicação para o reino dos céus, para o reino de Deus. Ele vai dizer, a história, deixa eu só resumir ela para você, é de um rei que de repente começa a chamar os seus servos, as pessoas que trabalhavam para ele, para ajustar as contas. Quanto é que você me deve? Os impostos. E de repente chega um específico que deve 10.000 talentos. 10.000 talentos, irmão, convertido para a nossa moeda hoje, daria 3 bilhões de dólares. 10.000 talentos. 3 bilhões de dólares. Convertido para reais, quando eu estava pesquisando, né, o preço do dólar, estava 4,99, não sei quanto é que está hoje. Mas deve dar em torno de uns 15 bilhões de reais. Essa é a dívida que esse homem contraiu. Como ele fez uma dívida assim, a gente não tem a menor ideia. Pensa, Diego. Pouquinho, né? Comprou o que, Zé, com esse dinheiro todo? E aí esse homem chega e diz o texto que ele não tem como pagar. É óbvio que não tem. Imagine você. E aí o rei diz o seguinte, ok, então nós vamos vender você, sua mulher, seus filhos e tudo que você possui e vamos tentar quitar essa dívida. Diz o texto que o homem se lança aos pés do rei e diz o seguinte, tenha paciência comigo que eu vou te pagar. É o que Jesus disse. Você já imaginou? Eu te dever 15 bilhões de reais e falar, Yasmin, eu vou te pagar.
Espera que eu vou te pagar. Tem paciência. Você já imaginou, irmão? O que Jesus está ensinando em primeiro lugar é que todo pecado é uma dívida impagável com Deus e com a pessoa que você cometeu. E por que é impagável? Porque não tem como cancelar. Uma mentira que você conta para alguém não tem como apertar um botão e sumir com ela. Todo erro que nós cometemos na direção de uma outra pessoa é uma marca que fica. Por mais que a pessoa diga, não, mas nem foi tão sério assim, nem sou Deus para te perdoar, Zé. Mas você sabe que ela te fez. E você não tem como excluir aquilo. É impossível você cancelar qualquer erro que uma pessoa cometeu com você. Você concorda com isso? Quem está entendendo, levanta a mão. Ok. Então estou no caminho certo. Você está entendendo. Não há como reparar. É isso que Jesus está dizendo. E é isso que o homem fala. Tenha paciência comigo, porque eu vou reparar a dívida. Por mais que você tente agora mostrar algo diferente, ou tente reconstruir, a dívida continua. Primeira verdade então do texto. O pecado, um erro, é uma dívida impagável. Não tem como cancelar, não tem como voltar atrás, não tem como apertar um botão, não tem como levar a pessoa a esquecer, foi feito e foi feito. Quem aqui nunca pecou? Que atire a primeira pedra, disse Jesus. Todos nós já contraímos dívida com alguém. Todos nós. Uma dívida impagável. O texto então segue dizendo, e aqui nós temos a segunda verdade. Perdoar, você tem isso a partir do versículo 27. Perdoar, por isso que eu pedi para você marcar, não é marque a palavra mandou embora. Perdoar é cancelar a dívida impagável. Isso é perdoar. Então imagine que uma pessoa fez algo para você, machucou você, zombou de você, sei lá o que, fez algo, cometeu um erro com você. Ela contraiu uma dívida. O perdão então consiste em dizer, está cancelado. Consiste em botar a pessoa em liberdade. Em dizer o seguinte, me dá aqui essa dívida, você não me deve mais nada. Isso é perdoar. Isso significa perdoar. É simplesmente cancelar a dívida que a pessoa fez com você. É por isso que o texto é claro. Diz que o servo se prostra e diz, tenha paciência que eu vou te pagar. Ele nem pede perdão, né? Como é que vai perdoar uma dívida dessa? E você já vai entender por que ele não pede perdão. E aí diz o texto que o Senhor compadecido, diz o seguinte, eu te perdoo, você está livre, pode ir embora. Isso significa perdoar. Vamos para uma ilustração bem rápido, simples e até boba. Imagine o seu Zé. Tem algum Zé aqui na igreja? Não tem nenhum, né? Imagine o seu Zé. Seu Zé contraiu uma dívida no cartão de crédito. E você sabe que dívida no cartão de crédito é tenso. Contraiu uma dívida. E aí ele decide, né? Bola de neve, aquela coisa toda. Entrar com um recurso. E pedir, sei lá. Pedir uma diminuição dos juros, pedir um parcelamento, pedir uma condição especial. Ele entra com um recurso e o pessoal do banco, do RH, do saque, recebe o recurso, recebe o pedido e simplesmente diz o seguinte, vamos cancelar isso. Vamos cancelar a dívida que ele tem no cartão. Você sabe que se você tiver uma dívida no cartão de crédito, no outro dia seu nome já entra para o Serasa SPC. Você fica sujo na praça, inadimplente, não é? Mas é curioso porque se o banco decide cortar o que você deve, cancelar a sua dívida, o que acontece no dia seguinte? O seu nome está limpo. Ou seja, você não deve mais nada para ninguém. Isso significa perdoar, à luz da palavra de Deus. É pôr a pessoa em liberdade, ela não me deve mais nada. Isso é perdoar. É você não esperar que a pessoa pague. É não esperar que a pessoa repare. Porque, veja bem o texto é muito claro, irmão. Nós cometemos um grande erro, porque quando as pessoas vêm nos pedir perdão, um irmão da igreja que nos feriu, que nos machucou, nós dizemos, eu perdoei. Mas na verdade a gente não perdoou. Nós na verdade estamos relevando.
Relevar não é a mesma coisa que perdoar. Perdoar é cancelar a dívida e relevar é pôr a dívida na gaveta. Isso é relevar. Eu estou convencido, irmãos, que a maioria dos pedidos de perdão que recebemos, nós não perdoamos, nós relevamos. Nós botamos no fundo da gaveta. E se a pessoa fizer de novo, nós pegamos o escrito de dívida e mostramos para ela. Você não disse que ia mudar? Você não disse que ia fazer? Você não disse que ia se esforçar? Não existe condição, irmão, para perdoar. Não existe condição. Sempre que nós impomos uma condição, nós não estamos perdoando, nós estamos relevando. Nós estamos dizendo o seguinte: eu te perdoo, mas, vê lá, hein? Mas, você vai ter que me convencer. Mas, você vai ter que reparar pelo menos parte. Mas, você vai ter que me levar a esquecer isso. Isso não é perdoar. Perdoar é pôr a pessoa em liberdade. É dizer para ela, você não me deve mais nada. Ah, mas eu preciso. Você não precisa fazer nada. Ah, mas eu quero. Você não precisa querer. Eu te perdoo. Você está livre. Mas nós não agimos assim. Nós agimos exatamente como o servo. Diz o texto que ele sai, ele está livre. Imagina o peso que não tirou das costas, irmão. 15 bilhões. Devia 15 bilhões. Um segundo depois não deve mais nada. Ele sai livre, leve e solto. E de repente na caminhada, indo para casa, assoviando, todo faceiro, que nem diz o gaúcho, encontra um conservo dele, alguém que trabalhava para ele. E esse homem devia para ele 100 denários. 100 denários é 100 dias de trabalho. Você pode fazer as contas depois. É infinitamente menos do que 10 mil talentos. E ele pega e diz o seguinte: Zé, e a dívida? Tem que me pagar, ué? E o homem diz: mas eu não tenho como pagar. Tenha paciência comigo, porque eu vou te pagar. Diz o texto que o homem pega ele. Eu fico imaginando, né, o Homer Simpson e o Bart. Já viu? Estrangulando o Bart. Me paga! Só que o homem não tem como pagar. E o que ele faz? Ele põe o homem na prisão. Isso é o que nós fazemos com a maioria das pessoas que nos pede perdão. Nós dizemos o seguinte: eu te perdoo, mas você agora é meu escravo. Eu te perdoo, mas eu não esqueço mais o que você me fez. Eu te perdoo, e cada vez que você pisar fora da linha, eu te chamo de volta, e eu digo: e aquilo lá que você tinha me feito? Isso não é perdoar. Isso é pôr a promissória na gaveta. Perdoar é não importa o que fizeram com você. É você virar para a pessoa e falar o seguinte: você é uma pessoa livre, você não me deve mais um centavo, e você não tem que me provar nada, você não tem que fazer absolutamente nada. Se você fizer, isso é você e Deus, mas comigo não existe mais dívida nenhuma. Quantas pessoas estão aprisionadas no seu coração, irmão? Quantas pessoas estão aprisionadas na sua mente, irmã? Talvez pessoas que nem imaginam que são prisioneiros sua. Mas está aí. Sempre que acontece algo, um gatilho aciona, você lembra: me fez, me machucou, me feriu, zombou de mim, quebrou a confiança. Isso não é perdoar, isso é relevar. Isso é simplesmente dizer o seguinte: eu deixo passar dessa vez, mas da próxima, nós nos encontramos, e eu vou cobrar juros, inclusive. Voltando, pedido de perdão nada mais é do que reconhecer: eu não posso fazer absolutamente nada para reparar o erro que eu fiz, que eu tive. A única coisa que me cabe é te pedir perdão. Isso é um pedido de perdão verdadeiro. Isso é um pedido de perdão genuíno. É alguém que reconhece: nada que eu faça vai mudar o que eu fiz. A única coisa que me cabe é pedir perdão para você. É pedir para que você me ponha em liberdade. Porque eu não posso viver sendo um escravo seu. Você já percebeu que quem não consegue perdoar, porque tem pessoas que têm coragem de dizer: eu não te perdoo, foi muito sério o que você me causou. Você já percebeu que nenhuma das duas pessoas vive em paz? Uma pessoa que recebeu um não num pedido de perdão, ela não está em paz. E a palavra de Deus nos responde o porquê. Porque a pessoa é uma escrava daquele que feriu. Ela não é uma pessoa livre. E ela só será uma pessoa livre quando a pessoa diz: eu te perdoo, eu rasgo o escrito de dívida. Você não me deve mais nada. Você tinha noção que perdoar significa isso? Perdoar envolve dois movimentos. Primeiro, pôr a pessoa em liberdade. E em segundo lugar, guarda isso, assumir o dano. Com quem que ficou a dívida dos 15 bilhões de reais? Adivinha? Pro rei.
Para quem que ficou a dívida do cartão de crédito do seu Zé? Pro banco. E para quem que ficou a dívida do mal que nos causaram? Para mim e para você. Perdoar é pôr a pessoa em liberdade e dizer o seguinte: essa dívida agora é minha. Você não me deve mais nada, ela não é mais sua. E a pergunta é: o que eu faço com isso agora, pastor? Porque a dívida é sua, irmão. Se você perdoou, a dívida é sua. Você não pode agora tentar devolver, porque é sua. Você disse: me dá, é minha. Você não pode apertar um botão. Como é que é o nome daquela maquininha que você põe a folha de papel, ela sai toda triturada? Como é que é o nome? Triturador. Me ajuda nas palmas, irmão. Pode bater palma quando eu bato. Isso. Obrigado, Yasmin. Você sabia que eu não sabia que era triturador? Pelo amor de Deus. Gente, pastor não sabe de tudo também, viu só? Pedir perdão, perdoar, não é agora pegar e apertar um botão e... Você sabe que você não esquece, não é verdade? Esse negócio de você tem que esquecer, isso não existe. Esquecer é amnésia, irmão, é um mau sinal. Eu esqueci. Como assim esqueceu? Qual a próxima coisa que você vai esquecer? Você tem que sofrer o dano. E aí faz toda a diferença nós entendermos o que significa o Evangelho. O que Jesus fez por nós? O que Jesus fez por mim e por você? Ele disse o seguinte: eu vou pagar a sua dívida. Você tem uma dívida impagável para com Deus. E eu quero cancelar ela, você está livre. E agora a pergunta é: ok, Jesus, você vai fazer o que com essa dívida? Eu vou ter que morrer. Perdoar uma pessoa é pôr ela em liberdade e agora achar um meio de morrer. Fala sério, quando alguém fere você, o que mais grita? O seu ego, sua autoimagem? E o único meio de você de fato agora se ver livre dessa dívida que agora você assume, é você morrendo. Você precisa morrer com a dívida, ou morrer para a dívida. É por isso que o Evangelho, até mesmo a morte e a ressurreição de Jesus se aplica a nós também. Perdoar alguém é contrair a dívida que a pessoa fez e agora encontrar um meio de morrer com aquilo ou para aquilo, para que assim você possa ressuscitar e se tornar uma outra pessoa. É por isso que pessoas que perdoam, quando elas perdoam, elas se tornam uma outra pessoa, porque elas ressuscitaram, porque elas morreram e ressuscitaram. O ego morreu, a autoimagem morreu, a soberba, a ganância, o ódio, a vingança, ela foi morta, e agora a pessoa se sente livre novamente. Por quê? Porque a dívida precisa ser paga. Para encerrar a mensagem, eu quero perguntar para você, 2 perguntas. Tem alguém que está prisioneiro no seu coração? Quantos prisioneiros você tem aí? Às vezes coisa tão pequena, irmão, tão pequena, que mexe com você, e sempre que você lembra, algo reacende, e você chega a tentar se convencer, mas eu já perdoei. Talvez você tenha botado a pessoa em liberdade, sim, mas você ainda não sabe o que fazer com o dano que sofreu. Nós precisamos entender, irmãos, que perdoar é sofrer o dano. Não existe perdão, não existe perdão, não existe o ato de perdoar sem dano. Perdoar da boca para fora, eu perdoo, isso não é perdoar. Perdoar é sofrer o dano. Não existe perdão sem sofrimento de dano. Alguém tem que pagar a conta. O rei teve que pagar. O reino foi abalado, porque 10.000 talentos pode destruir uma cidade. Porque pensa, uma renda per capita, a dívida está lá. A dívida está lá. Uma outra pergunta que eu quero fazer para você, para nós encerrarmos. Você já parou para pensar no amor que Jesus tem pela sua vida?
a ponto de te perdoar desse jeito? Tudo que você fez, todas as mentiras que já contou, todos os adultérios que já passaram pela sua cabeça e que diante de Deus é um ato, todas as bobagens que a gente fala, os momentos de explosão, agressão, batemos os nossos filhos, perdemos a paciência, xingamos no trânsito, tudo isso é uma dívida diante de Deus, é uma afronta à santidade de Deus. E aí Deus disse o seguinte: vamos ajustar as contas, você me deve um valor impagável. Eu posso vender você, sua família, seus bens, tudo que você tem, e mesmo assim você vai ficar me devendo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te perdoar, me dá aqui sua dívida, e agora eu vou ter que morrer para pagar ela. E é o que Jesus faz na cruz. E agora você é uma pessoa livre. Sabe o que isso significa? Significa que nós fomos completamente perdoados e devemos perdoar completamente. Guarda essa frase. Nós fomos completamente perdoados e agora somos chamados a perdoar completamente. A última parte desse texto, muito mal compreendida por alguns, na verdade o que Jesus está dizendo é o seguinte: como alguém que teve uma dívida infinitamente maior e foi perdoado, agora não consegue perdoar uma dívida infinitamente menor. Por isso que ele diz, uma pessoa que não consegue perdoar, é porque de fato não foi perdoada, e essa pessoa não faz parte do reino. Perdoar não é uma opção, é um dever e uma obrigação de todo cristão. E as condições são essas, 2 movimentos: pôr em liberdade e assumir o dano, e agora encontrar um meio de morrer, para que você possa ressuscitar e se tornar uma outra pessoa, uma pessoa transformada, uma pessoa diferente. E aquele que causou o dano, o que cometeu o pecado, essa pessoa precisa viver em liberdade, irmão. Se você pediu perdão de coração, e você reconhece que você não pode fazer nada para reparar o erro que você cometeu, e a pessoa te perdoou, o que mais você quer? Você quer que a pessoa faça o que por você, se ela já contraiu sua dívida? É o que a gente faz com Jesus, não é? Jesus nos perdoa, mas a gente vive tentando fazer coisas para sermos salvos. Jesus nos perdoou completamente, mas a gente vive fazendo coisas para que Ele diga, eu acho que no fundo você merece. Não é? A gente crê que a salvação é pela graça, mas daí você peca e você quer fazer coisas para Deus, para que Deus agora te abençoe e te aceite de volta. Eu chamo isso de calvinismo de meia tigela. A gente vive tentando ser justificado, mesmo sendo aqueles que mais defendem a doutrina da justificação. Somos justificados por meio da fé, basta crer em Jesus de todo o coração e confessá-lo, todos os pecados estão cancelados e agora eu faço parte da família. Aí eu vejo um vídeo, e você sabe que vídeo eu estou falando. Puxa vida, agora eu preciso arrumar um meio de reparar o erro que eu cometi com Deus, para Deus me salvar de novo. Você está entendendo que existe um erro um erro teológico gravíssimo na nossa cabeça? Você não precisa fazer nada, irmão. Você tem que reconhecer que você é pó, voltar para Jesus e ponto final, e agora fazer diferente. Talvez nem pedir perdão, porque já foi perdoado, mas só reconhecer, pô, o Senhor me perdoou disso, né? Pô, eu vou mudar então. Acho que chega, né? Porque na palavra de Deus, o conceito de perdão que nós recebemos do Pai é um conceito atemporal, ou seja, Jesus perdoou os teus pecados do passado, do presente e do futuro. Até os que você vai cometer amanhã já estão perdoados, porque Jesus morreu na cruz por ele. Você não precisa fazer nada para conquistar salvação e perdão, porque já foi liberado. Você já é uma pessoa livre. Você está entendendo, irmão? Que a igreja é a comunidade das pessoas livres. Mas a gente vive como escravo. A gente vive como homem, não é? Que foi perdoado, mas agora fica se apegando a minharias. E diz, pô, você me deve 100 dias de trabalho, eu não vou te perdoar. Eu vou te botar numa prisão. Nós que fomos libertos, agora parece que vivemos para aprisionar os outros. Quem você precisa libertar? Você já entendeu que Jesus te perdoou de todos os seus pecados? Então por que você não vive uma vida de celebração? Por que você não vive uma vida mais leve? Por que você vive querendo fazer coisas para agradar a Deus e acha que Deus ainda espera algum desempenho seu? Se você crê que a salvação é pela graça, ou melhor, a salvação é por meio de Cristo, que simplesmente decidiu se salvar. Porque uma vez eu brinquei aqui, né?
Alguns crentes tratam a graça como se fosse a quarta pessoa da Trindade. Dizem o seguinte: eu fui salvo pela graça. Entendeu? Eu digo, eu fui salvo por Jesus, ué. E Ele me salvou porque quis. Esse é o conceito de graça. Mas salvo pela graça, porque o único texto que nós temos essa expressão é Efésios 2, né? Que aponta para a salvação de Jesus, que se deu gratuitamente. Mas a gente não foi salvo pela graça. Tem gente que chora quando diz, eu fui salvo pela graça. E Jesus está aí, né? Você foi salvo por Jesus, irmão, e as pessoas precisam saber disso. É por isso que algumas igrejas chamam os calvinistas de seita, porque a gente tem uma expressão que gera confusão no povo. Nós somos salvos pelo amor de Cristo, que não nos pediu nada. Ele simplesmente disse, como diz Martinho Lutero, né? A única coisa que eu entro na salvação é com o meu pecado. E digo, está aqui, ó. Eu não tenho o que fazer com ele. E aí Jesus diz, então me dá aqui. E agora toma liberdade. E vive uma vida de liberdade. Vive uma vida de gratidão, meu filho. Vive uma vida de liberto. Pare de viver uma vida de escravidão, porque você já foi libertado. Fica de pé. Quero que você ore no seu coração. Se tem alguém que você ainda não perdoou, perdoa, irmão. Eu não estou dizendo que o problema vai resolver. Você vai ter um pepino depois para descascar. Ou um abacaxi, né? Ou um pêssego verde. Já tentou descascar pêssego verde? Difícil, hein? A pergunta é, eu perdoei, o que eu faço com isso agora? Você precisa agora pedir para que o Espírito Santo te ajude, para que você morra, para que você de fato se torne uma outra pessoa. Eu já conversei com pessoas que perdoaram coisas seríssimas, seríssimas, como por exemplo, um assassino que matou o próprio filho. E você não tem noção da transformação que o Espírito Santo faz no coração de um pai que tem coragem de dizer, me dá essa dívida que você não me deve mais nada. Uma das histórias que mais me impactou foi a história do Papa João Paulo II, que sofreu um atentado. Um homem tentou matá-lo, deu não sei quantos tiros nele, ele foi em coma, ficou não sei quanto tempo em coma. Sabe a primeira coisa que ele fez quando saiu do hospital? Ele foi visitar o assassino na prisão. E aí ele disse o seguinte, eu te perdoo. E acredite você ou não, é só você entrar na internet, os dois viraram grandes amigos. Por quê? Porque isso significa ser parecido com Jesus. É você perdoar, mesmo que alguém tenha tentado te matar, mesmo que alguém tenha te causado um grande dano. Nós não temos opção, irmão. Se nós somos o povo do Messias, nós devemos caminhar como o Messias andou. Isso não significa que vai ser fácil, que vai ser indolor, que não vai custar algo grande. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, nós devemos ser parecidos com Jesus no sofrimento também. E assim nós vamos nos identificando cada vez mais com Ele. Vamos orar. Pai, nos ajuda a ser uma igreja que caminha nesse movimento da reconciliação. Nos ajuda a perdoar os nossos irmãos, perdoar as pessoas que nos ofendem, que nos ferem. O Senhor foi ofendido e ferido por nós também, e o Senhor Jesus nos perdoou, e o Senhor não nos pede nada em troca, e o Senhor nem espera que façamos algo, porque o Senhor sabe que a gente não pode, não consegue. Até para andar na linha, o Senhor teve que enviar o Espírito Santo, que nos impulsiona a viver uma vida mais parecida contigo. Meu Deus, nos ajuda a ser mais parecidos com o Senhor, ser mais parecidos com aquele rei, que de fato aponta para Jesus, que diante de uma situação irremediável, perdoa, assume o dano. Senhor Jesus, nós te pedimos em primeiro lugar, que o Senhor aumente a nossa compreensão do perdão que temos da parte do Senhor. Nos ajuda a entender, desesperadamente nós pedimos isso, nos ajuda a entender a imensidão desse ato de nos perdoar, Pai. Porque só assim nós conseguiremos perdoar os pequenos danos que sofremos. Só assim. E nos ajuda a aceitar o Teu perdão, porque às vezes somos tão orgulhosos e queremos fazer algo, queremos que o Senhor tenha paciência conosco, porque queremos reparar o nosso erro. Meu Deus, nos dá humildade para reconhecer que estamos completamente perdidos, e que não há o que façamos, nós não somos capazes de reparar os erros que cometemos, nem com as pessoas que amamos, muito menos com o Senhor.
nos ajuda a confessar os nossos pecados sinceramente, e nos ajuda também a sinceramente perdoar aqueles que nos ofendem, nos machucam e nos ferem. Porque sim, Jesus, nós queremos ser mais parecidos contigo, e é por isso que estamos aqui, porque te amamos, e amamos ser como o Senhor é. Nós que fomos completamente perdoados, nos ajuda a perdoar completamente. É a oração que fazemos em teu nome, Jesus. Amém. Eu quero desafiar você, se porventura você ainda está pensando em perdoar alguém, que hoje você procure essa pessoa e diga: você está livre, você não me deve mais nada. Mesmo que você não mude, eu te perdoo, porque o perdão não cabe condições. E se você fez algo que você mesmo não se perdoa, lembre-se que Jesus já te perdoou. Pare de carregar esse fardo. Você está carregando algo que não te pertence mais, algo que Jesus já carregou na cruz. Não diminua o sofrimento do Mestre, a ponto dele ter carregado um fardo que é o seu, e ter acabado com a dívida, e agora você vive livre, mas como um endividado. Não faça isso com você mesmo. Viva a liberdade que Jesus conquistou para você com um alto preço. Amém? Nós vamos encerrar o culto. Antes de uma oração final, quero chamar aqui à frente Bruna e Kailane. Cadê a Kailane? Kailane se escondeu, gente? Tá ali, isso. Muito bem, Kai. Se segura, não desmaia. Isso. Você que nos visita pela primeira vez, nossa igreja tem um presente muito especial para te dar. E no final desse culto, você pode vir aqui e pegar com uma das nossas irmãs um presente muito especial da nossa igreja. E no término da minha oração, nós também queremos convidar a todos para fazer um lanchinho conosco, um lanche em família. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana de liberdade. Lembre, você é um filho livre. Viva a liberdade que Jesus conquistou para você. Amém? Receba essa palavra com fé e vamos viver para a honra e glória do nosso Mestre. Vamos orar. Pai, nos leve em segurança de volta para os nossos lares. Te agradecemos por esse culto, te agradecemos por essa palavra que nos desafia, mas que ao mesmo tempo nos encoraja a viver a liberdade, a viver essa vida revolucionária que o Senhor conquistou para nós, por meio do sacrifício do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus. E nós queremos terminar o nosso culto em família, clamando pela bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus nos acompanhe hoje e até a volta gloriosa do nosso Rei Jesus. Oramos assim no nome dele. Amém e amém. Que Ele te abençoe.